Paz do Senhor, meus amigos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo dos capítulos da Bíblia Sagrada. Nós então encerramos na aula passada o capítulo de número 2, mas nós não podemos esquecer desse versículo, que é a partir dele que nós vamos adentrar o capítulo de número 3, que é um capítulo muito importante na Bíblia Sagrada. Então, só recapitulando para você ter essa frase em mente, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso é importante você frisar bem esse texto, para que você possa entrar no capítulo 3 tendo uma visão dessa inocência que está descrita no versículo 25, para adentrar então o capítulo de número 3. Então, seguindo a lógica do nosso estudo, nós vamos pegar o capítulo 3 e dividir em duas partes. O antes e o depois. Antes e o depois o quê? É claro que é o antes e o depois da queda, né? E o antes nós vamos estar ali no versículo 25, esse que acabamos de ler no capítulo 2. Quando você olhar o capítulo 3, você já tem que entender ele, que o antes nós temos aquele período chamado inocência, né? Que ambos estavam nus, é o que o texto está dizendo, e não se envergonhavam. Isso é a plenitude da inocência. Você vai observar que logo após a queda, a primeira coisa que o homem vai perceber é que ele estava nu. Vamos ver aqui. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então essa palavra nudez vai ser o elo de ligação entre o período da inocência ao período da consciência. Então é bom você sempre lembrar que sempre quando termina um texto, presta atenção qual é a frase, porque essa frase pode ser a chave de interpretação do texto seguinte. Além de dividir aqui, nós dividimos a história em antes e depois, ou seja, a inocência e consciência que você vai ver posteriormente. Uma coisa que eu quero que você entenda é que se nós pegássemos o texto, vamos voltar aqui, capítulo 2, versículo 25, a história terminasse aqui, ou seja, se toda a história narrada desde o capítulo 1, que são 31 versículos, e mais os 25 versículos do capítulo 2, essa história parasse aqui, lembrando que nós estávamos aqui no dia 7º, quando Deus descansa de toda a sua obra, nós não teríamos a Bíblia Sagrada. Se a história da humanidade se resumisse nisso daqui, nós não haveríamos necessidade de termos a Bíblia. Na verdade, a Bíblia nem existiria. Por quê? Quando você para analisar, por que a Bíblia existe? A Bíblia existe e todo antes do versículo 25 e o que vai ser escrito depois do versículo 25, do capítulo 2, só existe por causa do capítulo 3. Então, para que você possa entender, o capítulo 3 é por causa dele que a Bíblia existe. A Bíblia foi escrita, Deus deu essa ordenança por conta da história que está narrada no capítulo 3. Então, por conta do capítulo de número 3, Deus arquitetou um projeto para que todos os seus preceitos, as suas leis, os seus propósitos fossem escritos e compartilhados com a humanidade, por causa da história narrada no capítulo 3. Então, se eu tirasse o capítulo 3 da história, mudaria todo o contexto. Então, tudo deixaria de existir, no sentido do propósito de escrever lá a criação, porque está sendo escrito para mostrar que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas, para combater todo tipo de idolatria, e também para descrever todo o processo de Deus depois do capítulo 3. Qual foi o propósito de Deus, qual foi o plano de Deus para remediar essa situação. Então, o capítulo 3, ele figura uma das histórias mais importantes, porque através dela a Bíblia passa a ter sentido. Capítulo de número 3, você vai observar aqui, eu só enumerei alguns aspectos importantes, porque é um texto muito rico de princípios, e nós, então, não conseguiríamos ter tempo para falar sobre todos eles. Eu coloquei alguns que são importantes, que por intermédio deles toda a história passa a ser dependente, está alienada a esses princípios, porque você vai encontrar esses princípios em toda
em toda o desenvolver das Escrituras. Então, para que você venha entender, só recapitulando aqui, nós temos o antes, né? Nós temos ali o antes, que é até o capítulo 2, versículo 25, que está tudo maravilha, o período da inocência, Adão está feliz com a sua esposa, nomeou os animais, Deus está vindo visitá-los na viração do dia, então está tudo bem. Deus está descansando. Quando nós entramos no capítulo 3, nós já vamos ter um personagem aí que vai aparecer. Esse personagem é a serpente. Quando você chega no capítulo 3, você tem que entender que o capítulo 3 ele praticamente é a continuidade da queda de Satanás e toda a terça parte de anjos que o acompanharam na rebelião. Então eu tenho uma rebelião que já aconteceu aqui, tanto que o diabo ele já vem, né, tomando aqui a figura da serpente para tentar frustrar os projetos de Deus. Então eu tenho a continuação. Não fala nada da história quando o diabo caiu, o que aconteceu, não está descrito, mas você já sabe que o capítulo 3 é como se fosse a continuidade da queda de Satanás e a terça parte dos anjos, porque agora ele já vem para tentar frustrar ou atrapalhar o projeto de Deus na criação da sua coroa, né? Aquilo que nós chamamos de coroa da criação, que é a pessoa do homem e também da mulher. Então aqui já é a continuidade da queda. Satanás aparece e você vai observar que ele também ele vai fazer uso de uma criatura de Deus. Ele não cria nada, ele só faz uso daquilo que existe e copia todas as coisas. Então ele não tem poder de criar nada, ele só se apropria daquilo que Deus já criou. E você vai observar que até esse exato momento do versículo 1, que nós vamos narrar aqui, eu não vou detalhar todo o diálogo da queda, porque não é o nosso sentido ficar estudando versículo por versículo, mas é só para você ter uma luz na hora de estudar o capítulo. Você vai observar que no diálogo ali da serpente, né, no versículo de número, vai começar aqui, no versículo 1, você vai ver que ele vai dizer assim, ó, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então ele já vai começar um diálogo com a mulher. É assim que Deus disse, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí vem a mulher, que você vai saber da história, ela também ela vai acrescentar uma palavra e omitir outra daquilo que Deus havia dito. E quando ela acrescenta uma palavra, ela diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele. Deus não disse isso, né, que nem tocareis, ela já acrescentou. Nele para que não morrais. Aqui ela já omitiu uma palavra, que Deus tinha dito, certamente morrereis. Então ela já tirou essa palavra, dessa certeza de morte. O diabo, que é astuto, ele vai pegar essa palavra que ela omitiu, que é a certeza de morte, e vai dizer assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ó, então quer dizer, aquilo que era certeza, era fato, deixa de ser fato na boca da serpente. Faz com que Deus, a palavra de Deus, ela não seja verdadeira. E aí eu vou entrar aqui em alguns princípios, porque o tempo voa, já passaram-se 10 minutos, não dá tempo de nós falarmos muita coisa. Mas vamos lá. Então, só para você ter uma ideia, nós estávamos ali no capítulo 2 até o versículo de número 25, no período da inocência. Após esse diálogo, após a queda, vai ter uma quebra dessa lei da inocência. Então, nós temos um estudo na Bíblia chamado dispensações, que nós temos 7 dispensações. Começa com a inocência, consciência e depois vai terminar no reino milenar. Mas é só para você entender que esses estágios de tempo, ele é caracterizado por um evento igual. Inocência era porque eles estavam no jardim e não havia pecado, eles estavam isentos da maldade, isentos do pecado moral. A consciência, porque ali abriram-se os olhos, eles conheceram que estava nu. Por que conheceram? Porque eles tomaram do fruto que Deus havia proibido. Então eu tenho o princípio da inocência no capítulo 2, 25, mas no 3, a partir do momento que eles comem do fruto e os seus olhos são abertos, eles já estão entrando no princípio da consciência. O princípio da consciência, daí para frente, no capítulo 3,
vai abrir um leque de princípios. Por exemplo, o princípio do pecado. O pecado se originou ali no capítulo 3. Então, a partir daí, isso eu estou falando na criação humana, né? Porque o pecado já se originou lá atrás com Satanás, quando ele se rebelou contra o seu Criador. Mas aqui eu estou falando do pecado entrando no mundo criado, mundo físico, né? Então, esse pecado, ele vai entrar. E o princípio do pecado, você vai ver que na sequência do livro de Gênesis ele vai trazendo consequências gravíssimas. Ele entrou no mundo, depois ele vai invadir a família de Adão, depois ele vai invadir, contaminar de uma forma proliferativa, né? Ele vai contaminar toda a geração antediluviana, Deus tem que destruir, e assim sucessivamente. Então você vai observar isso mesmo. Então tem o princípio do pecado. Após o princípio do pecado, você vai ver o princípio do juízo, porque Deus vai sentenciar cada um dos envolvidos na queda. Só observando aqui na sentença de Deus, que na sua leitura você tem que perceber. Olha o que Deus diz. Então, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, note que Deus ele só vai enaltecer a prática de fazer aquilo que a serpente fez. Ele não vai usar esse fazer para o homem e para a mulher, mas ele só vai usar para a serpente. Nós temos alguns princípios ali. Princípio de morte, vai ter as duas mortes estabelecidas ali. A morte espiritual e, posteriormente, a morte física de Adão aos 930 anos. Princípio da submissão. Ambos estavam, o homem e a mulher, em sinal de igualdade, mas após a queda a mulher vai assumir a posição de submissão. O homem terá domínio sobre ela. Princípio da maldição, você vai ver que Deus vai amaldiçoar a terra, Deus vai amaldiçoar a serpente. Então você vai ver que a maldição ela vai entrar ali no mundo criado. Princípio da inimizade, Deus vai estabelecer as inimizades ali entre a semente da mulher, a semente da serpente, que vai perdurar por toda a história da Bíblia. O princípio da dor, a multiplicação da dor por conta da gravidez, do processo gestacional da mulher. Você vai ver também que o homem, no processo de lavrar a terra, ele também passaria por um período de dor, de sofrimento, de ter que lavrar a terra, mas a terra já não produziria com tanta facilidade quando estava lá no capítulo 2. Princípio da mentira, você vai ver que a mentira vai surgir por conta do diabo, né, uma espécie de antinomianismo, ele confrontar a palavra de Deus, e ali também nós já vamos ter o princípio de blasfêmia, porque vai dizer coisas, Eva vai dizer coisas que Deus não falou, o diabo também vai dizer coisas que Deus não falou, então é um princípio de blasfêmia ali, você dizer o que Deus não disse e omitir o que Deus disse. Então eu não coloquei ali, mas também faz parte desse quadrinho da mentira. Nós vamos ter ali o princípio do medo. Com a queda surgiu o medo, e o medo vai acompanhar a criação até o final dos séculos, né? E também, é claro, nós vamos ter o princípio da redenção, que nós vamos ver que Deus vai, de certa forma, preparar um plano, já tem um plano preparado, né, para a redenção do homem. E essa redenção tem que expulsar o homem do jardim, porque a redenção se dará na ressurreição, né? Então Deus expulsa o homem do jardim para que ele não comesse o fruto da vida, da árvore da vida, e ele então ficasse um ser sem poder alcançar a redenção que Paulo mencionou, que o nosso corpo corruptível se transformará na incorruptibilidade. Se Deus não houvesse expulsado Adão e Eva, isso não poderia acontecer. A misericórdia de Deus, né? Nós vimos que a misericórdia de Deus fez com que Deus ele não desferisse o arco da justiça sobre a sua criação, o homem e a mulher. Então a misericórdia faz com que o homem não recebe aquilo que merece. E já a graça, o princípio da graça, faz com que o homem receba aquilo que ele não mereça. Por exemplo, você vai ver que lá no princípio o Deus poderoso está descendo para criar o mundo, mas no capítulo 3 o Deus poderoso está descendo para ir em busca desse homem que pecou, esse homem que saiu do propósito que Deus havia estabelecido. O princípio da graça é o favor imerecido. Deus está indo atrás do pecador. Onde tu estás, Adão? Princípio do amor, né? Ali você vai ver no capítulo 3, por mais que é um capítulo caótico, você vai conhecer no capítulo 3 o amor de Deus, porque o amor de Deus, a Bíblia diz
que o amor tem que ser demonstração, né? E a demonstração é que Deus vai vestir esse casal, vai tirar eles daquele ambiente que para eles seria um prejudicial de forma eterna, né? Vai mandar eles para fora, vai demonstrar o seu amor, porque o pai que ama, ele corrige. A justificação, você vai ver que ali vai haver um processo de justificação e justiça. Eu já coloquei ali também os dois princípios. Porque a justiça, a Bíblia vai demonstrar que aquele que pecar, a justiça de Deus, ela vai exigir a morte, né? E vai ocorrer a morte do inocente. E essa morte desse inocente, nós vamos entender lá na frente também o propósito da justificação. É a morte do inocente no lugar de outro que vai declarar aquele culpado como justo diante de Deus. Então, esse capítulo 3, se ele não existisse, a Bíblia não teria sentido. A Bíblia, na verdade, ela existe, todos os livros existem por causa do capítulo de número 3. E nesse capítulo de número 3 nós vamos ver os princípios de todas as doutrinas praticamente da Bíblia sendo montado, sendo construído dentro dessa história. Então aqui você vai ver tudo. Então aproveita, mergulha no capítulo 3, observe os detalhes, cada palavra, quando Deus age, Deus desce para criar, Deus sobe para descansar e daqui a pouco ele tem que descer novamente para resgatar e expulsar o homem como um processo de preparação para que um dia ele pudesse resgatar esse homem por meio da redenção. Então, às vezes, o Deus expulsou. Não, já era o curativo de Deus para que ele não perdesse a criação que ele tanto ama. E lá em Gênesis, ou melhor, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor dele fez com que ele expulsasse para que na plenitude dos séculos o seu filho viesse e na cruz do Calvário ele resgatasse então aquilo que se havia perdido. Tá certo? Até a próxima, capítulo 4. Deus te abençoe.